A namorada do meu irmão engravidou e tinha 4 suspeitos da minha família de seu pai. Tu achou que meu irmão ia ser pai? Talvez, porém tinha 4 suspeitos da minha família, além do meu irmão. O meu pai, o meu tio, o meu primo e o meu outro irmão. A abençoada engravidou e desestruturou a minha família todinha. Meu irmão começou a namorar com essa menina, gente, eu era muito nova, eu era uma pirralha. E eu sempre achei que ele começou a namorar com ela muito novo. Ele tinha 18 anos quando ele começou a namorar com ela. E ela ainda era de menor, ela tinha 17. Hoje em dia, né, o tempo foi passando, eles já têm 5 anos juntos. Eu tinha 15 quando ele começou a namorar com ela. Ai, mas você não era pirralha. 15 anos, eu tava brincando de boneca ainda. Passou-se 5 anos. E assim, essa menina, ela era bem assim, inserida na minha família, sabe? Porque como ela começou a namorar com ele muito nova, né? Todo mundo gostava dela, não sei o que, ela era filha da vizinha e tal. E a gente morava numa rua que basicamente parece que a minha família comprou a rua. Porque morava todo mundo ali na mesma rua. E dia de domingo era aquele festão na casa da minha avó, sabe? Tranquilo. Foi passando os anos, essa menina engravidou. Só que parece que quando ela engravidou, ela e meu irmão não estavam muito bem. Eu já logo pensei que ela engravidou, né? Pra poder, né, prender o querido. Mas não, eles tinham terminado, né? E a gente tava lá num domingo com toda aquela galera que eu falei pra vocês reunida, minha família, minha avó, não sei o que e tal. Ela simplesmente tocou a campainha, a gente foi lá atender, a gente já sabia desse término deles. E aí ela falou que precisava falar com todo mundo. A gente estranhou, né? Porque, tipo, se ela chegar lá e falar, eu preciso falar com fulano, tranquilo, né? Ela queria recuperar o lovers dela. Mas não, ela falou, eu preciso falar com a família inteira. Eu falei, como assim? A gente achou que ela ia se lamentar, enfim. Aí ele saiu do quarto, perguntou o que você tá fazendo aqui, não sei o quê. Enfim, ela saiu entrando falando que precisava falar com todo mundo. Gente, a menina, ela veio pra poder desestruturar tudo, tá? E ela tava bem assim, debochadamente, bem consciente, né, do que ela tava fazendo. Ela sentou no meio da mesa e começou a hablar. Todo mundo já tava meio que acostumado com aquele relacionamento deles vai e volta, né? Então a gente sequer levou aquele término a sério. Porque eles terminavam tanto, voltavam tanto. Mas quando ela chegou falando que precisava falar com a família toda, que não sei o que, a gente não entendeu porque isso nunca tinha acontecido. Ele até tentou levar ela lá pro quarto, vamos lá pro quarto, pra gente resolver nossos problemas só eu e você, não sei o que. Ela falou que não, que o que ela tinha pra falar, a família toda precisava escutar, a família toda precisava saber. E a gente olhando assim, eu não vou falar pra vocês que parecia novela do SBT, né? Aquelas novelas mexicanas, porque parecia mais era um filme de comédia, né? Eu fiquei chocada, porque ela simplesmente saltou na maior naturalidade do mundo, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo, acontecia todo dia. Começou a falar, aí ela falou o seguinte, olha só, eu estou grávida. Gente, quando ela falou que estava grávida, meu irmão ficou branco. Parecia que ele tava fazendo cosplay do Gasparzinho. Mas assim, por quê? Porque ele jurou que ele seria o pai. Todo mundo achou. Aí ela já olhou pra ele e falou assim, fica calmo que eu nem sei se você é o pai. Gente, ele olhou pra cara dela. Aí, amor, aí ele quase que foi de arrasta. Ela falou, você acha que a gente vai voltar? Você acha que eu vou perdoar a sua traição? Parece que ele tinha terminado dessa vez, porque ele tinha traído ela e ela tinha descoberto. Já era o outro babado. E ele olhando pra ela, vamos conversar lá no quarto, não sei o que. Ela falou, não. Você tá achando que só eu fui corna? Não, amor. Quando você tava indo com o fubá, eu já tava voltando com o bolo, já tinha comida, eu tava lavando meus pratos. E a gente olhou assim, só que eu achei que ela ia falar que traiu ele com pessoas da rua, e não que era todo mundo da minha família. Eis que ela começa a falar. Na verdade, antes dela começar a falar, eu reparei que com meus parentes começou a ficar, tipo assim, meio estranho. Eu olhava assim, tava todo mundo meio assim, apreensivo, sabe? Nervoso. E eu olhando, sentada assim na mesa, sabe? Tipo, no terreiro, assim, ela sentou aqui no terreiro da minha casa, tinha uma mesa. Ela sentou no meio da mesa e começou a falar. Aí ela virou e falou, tenho 4 suspeitas, além do meu ex-namorado, apontou pro meu irmão, de ser o pai dessa criança, e todo mundo faz parte dessa família, inclusive tá todo mundo aqui, e eu preciso falar porque eu não sei quem é, a gente vai ter que fazer DNA. Quando ela falou assim, gente, eu já olhei assim e falei, gente, quem será que foi todo mundo? Mais um pouco, até eu era suspeita. Até eu fiquei preocupada, falei, gente, será? Mas aí ela começou a falar, falou, aí ela foi apontando. Você, apontou pro meu irmão mais novo, você é suspeita de ser. Você, apontou pro meu primo. Até aí ela tava ali na vibe da garotada, né? E a gente tava tipo assim, meu Deus, todo mundo botava cornos no meu irmão. Aí virou e apontou pro meu tio. Gente, quando ela apontou pro meu tio não era novinho, não. Todo mundo fez assim, Aí quando achou que não ia piorar, ela apontou pro meu pai. Falou, você também. E eu assim, gente, a minha mãe quase caiu pra trás. Meu irmão só meteu como é que é? E aí, amor, virou aquele caos. Ela, isso aí mesmo, meti chifre mesmo, peguei tua família toda. Nenhum de vocês aí presta, vocês são tudo corno, eu sou corno, todo mundo aqui é corno, todo mundo chifrudo, passei o rodo. E ela falou, eu comecei a trair você depois que eu descobri da primeira traição e eu perdoei, mas eu perdoei, fui pegando tua família todinha, esse filho é cadinho, eu não sei de quem de é.
De quem que é? Virou aquela bagunça, eu fiquei em choque, parado, sem saber o que fazer, né? E quando eu achei que a situação não ia piorar, ela piorou. A nossa campanha tocou de novo, e aí veio dois rapazes que parece que tinha ido na casa dela, porque ela também tinha falado que ele também era um suspeito. Tradução, meu irmão, o tufão ficou ali no chinelo. Meu irmão era o mais boizão de todo mundo. Ele meteu um chifrinho nela, achou que ela não ia te contar, ela pegou. Os amigos dele, a família, todo mundo que ela viu pela frente, ela pegou. Só que aí se envolvia minha família, meu pai, meus primos, meu outro irmão. Gente, virou um caos. Meu irmão foi pra cima do meu outro irmão. Começaram a brigar, e aí minha mãe foi pra cima do meu pai, minha tia foi pra cima do meu tio, do meu primo, começou a virar aquele caos, aquela bagunça. Aqueles dois rapazes chegou que ninguém sabia de onde eles vieram, eles falando que queria saber quem era o pai, que era o pai. Todo mundo queria saber quem era o pai. Ela riu, né, de toda aquela situação. Obviamente ninguém foi em cima dela porque ela estava grávida, né? Então ela riu de toda aquela situação e eu em choque, assim, sentada na mesa, eu não conseguia levantar. A minha avó tava tipo assim, em choque. Todo mundo virou aquela bagunça. Eu não acredito que você me traiu. Minha mãe entrou em casa pegando as roupas do meu pai, jogando pela porta. E meu irmão brigando com meu... Ó, virou um caos e a menina só ria. Ela simplesmente levantou, foi pra casa dela e falou, ó, faz aí uma vaquinha vocês, juntem todo mundo, me mandem o dinheiro, eu vou fazer o DNA e a gente vê quem aí que é o pai, mas eu basicamente peguei todo mundo mesmo. É isso aí mesmo que vocês estão vendo. Fui corna, se eu fui corna, todo mundo vai ser corno junto comigo. E é isso. E saiu linda e foi embora. Minha mãe botou meu pai pra fora de casa, né? Os meus dois irmãos não se falam mais, eles brigaram, né? Não se falam mais. A minha tia perdoou meu tio, não se separou dele. E o meu primo só tinha pegado mesmo, porque ele morava em outra casa, não tinha nada a ver com isso. Os outros dois rapazes eu não sei. Eu sei que meu irmão fez questão de pagar o DNA, não precisou de ninguém mandar dinheiro, ele mesmo fez questão de pagar, porque ele queria saber se era dele ou não, porque ele era o namorado dela até então, né? Mesmo sendo ioiô. E o que eu mais questionei, depois que eu mandei umas mensagens pra ela, eu falei, vem cá, pra você ter suspeita que era todos esses aí, você ficou com eles tudo junto, tudo no mesmo dia? Como é que foi? Ela falou, não, foi tudo na mesma semana. Então eu não sei, eu fiquei uma semana botando chifre no seu irmão, agora engravidei, não sei de quem que é o pai, não sei de quem que é o filho. O DNA saiu e o pai era o meu pai. Nós íamos ganhar mais um irmão. Meu irmão achou que ele ia ganhar um filho, mas na verdade ele ganhou foi um irmão, né? Meu pai teve que assumir, que provou-se que era dele, tá pagando pensão. Minha mãe não aceitou o chifre, não voltou com ele. Meu irmão também não quis voltar com ela, não fala com ela. O menino nasceu a cara do meu pai. E é isso, gente. Ganhamos um irmão. E é isso, ela é vizinha. Às vezes vai lá em casa, né? Porque pra levar a criança pra gente ver. Minha mãe não fala com ela. Ninguém fala com ninguém. Desestruturou minha família toda e não tem mais domingo, dia de almoço, assim, não tem mais. Eu fui pro aniversário de 3 anos do filho do meu amante. E isso mudou a minha vida. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei naquele site de relacionamento que as pessoas ajudam a outra pessoa em troca de certas coisas. Eu tinha vindo muito nova pra cá. E aí eu não tinha família aqui, eu tinha vindo morar com uma tia, porque eu vim de uma cidade muito pequena e eu queria ter oportunidade na vida. Só que essa tia, ela não me ajudava em nada, sabe? E quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi entrar pra esse site, porque eu sei que tinha amigas minhas que estavam nesse site e que ganhavam muito dinheiro com isso. Nesse site, a maioria dos caras eram casados, então eu meio que já sabia o que eu ia encontrar lá. Até que eu encontrei o Bruno. O Bruno, ele me tratou super bem, me mandou mensagem, disse que tinha gostado super de mim, que tinha me achado muito linda. A gente logo marcou de se encontrar, a princípio me convidou pra gente tomar um café. A gente tomou um café, a gente se conheceu, dali a gente já foi direto pra casinha, né? E ele simplesmente falou pra mim que ele gostou muito de mim após a gente, né? E ele disse que queria exclusividade. Ou seja, ele era um homem que tinha muito dinheiro e que ele iria me ajudar em todas as formas possíveis e impossíveis, desde que eu fosse só dele. Eu falei que tudo bem, porque apesar de eu me colocar naquela situação ali naquele site, eu não gostava daquilo e eu tava fazendo puramente por necessidade. Então eu falei que tudo bem, que eu toparia, desde que ele me ajudasse em tudo que eu quisesse. Ele falou que dinheiro pra ele não era problema e realmente ele me levou em tudo do mais caro, ele pagou tudo do mais caro e você via que ele tinha dinheiro só pelo carro dele, sabe? Quando a gente começou a se relacionar, ele foi bem sincero, falou que era casado, falou que o filho dele tinha 1 ano e que desde que a mulher dele teve o filho dele as coisas já não eram mais a mesma coisa, que ele não tava aguentando mais aquele relacionamento, mas que ele não podia sair dele porque tinha acabado de ter um filho, que não sei o quê. Foi dando toda aquela conversinha de macho casado, sabe? E eu fui engolindo, porque pra mim pouco me importava, eu tava interessada, era no dinheiro dele. Ele me colocou dentro de um apartamento, ele pagava todas as despesas do apartamento, ele pagava meu estudo, ele me deu um carro, ele me dava viagens, ele me dava celular, tudo do bom e do melhor. Ele era tipo um sugar, sabe? O tempo foi passando, eu vivendo aquela vida, né? Cada vez mais vaidosa, cada vez cuidando mais de mim, porque eu tinha muita condição, porque ele me dava. E aí, um belo dia, ele me convidou pra poder ir no aniversário do filho dele, que tava fazendo 3 anos.
A princípio eu falei que eu não queria ir pra festa, porque eu achei aquilo um deboche com a mulher dele. Falei que isso era o limite da falta do caráter, que já não bastava ele ter uma amante que ele sustentava e dava de tudo. E aí ele querer que eu fosse no aniversário do filho dele, eu achei que era muito. Só que ele falou que me amava, ele falou que não via esse momento, porque ele era muito apegado no filho dele sem a minha presença, que eu precisava estar lá, que era uma parte importante da vida dele e que ele queria me incluir. Eu neguei, mas ele meio que colocou como uma ordem eu ir, né? Porque eu tinha que fazer as coisas que ele queria. E eu, com muita má vontade, falei que tudo bem, que eu iria, já que ele insistia tanto. E ele falou que era só pra eu poder falar que eu era uma amiga do trabalho dele, que tava tudo bem. Ele falou que ia ter muita gente na festa e que a esposa dele sequer ia reparar em mim, né? Que ela ia convidar as pessoas que ela queria e ele também, e que isso não seria um problema. Chegou o dia do aniversário, eu me arrumei toda, eu fui o mais básico possível, sabe? Pra eu poder não me chamar, pra eu não chamar a atenção de ninguém. Se eu pudesse ficar, tipo, invisível, eu ficaria invisível. Só que o problema é que o homem, ele nunca conta com a esperteza da mulher dele. Eu já sabia que ia dar problema, porque eu sou mulher. Eu sei que mulher é inteligente. E eu avisei a ele que podia dar problema. Mas ele falou pra mim que ela nem imaginava que ele tinha uma amante. Quando eu cheguei na festa, ele mandou o motorista me buscar, que eu pisei no salão de festa. Tava a coisa mais linda. Era tema da Disney, sabe? Tava tudo decorado. Você via que as pessoas estavam bem arrumadas. Era numa área nobre de onde a gente morava. Tudo muito lindo, tudo muito grande, tudo muito caro. Eu pisei no salão, que eu entrei lá da frente. A mulher dele tava lá na frente. Ela bateu o olho em mim. Quando ela olhou pra mim, ela já fez assim, ó. Sabe? Quando, tipo, você vê que a mulher viu você e desconfia de você. Na hora ali eu já comecei a me tremer toda, só que não tinha como eu voltar. Porque eu acho que se eu voltasse, eu ia dar mais suspeitas ainda. E eu não sabia se ela só, tipo, me olhou e não sabia quem eu era, ou se ela sabia quem eu era. Eu não sabia o que tava acontecendo, mas eu resolvi entrar porque eu já tava lá e não tinha o que fazer. Eu entrei, tinha uma mesa com o meu nome. Cada convidado tinha sua mesa. Tinha uma mesa com o meu nome. A minha mesa era bem lá na frente. Eu fui lá e sentei. Quando eu sentei, ela foi me acompanhando da entrada até onde eu sentei com os olhos. Cara, ali eu já sabia que ia dar um problema. Só que eu tava contando com aquilo. Ela não vai fazer um escândalo na festa do filho dele desse tamanho, né? Quando ele viu que eu cheguei, ele veio, me cumprimentou, me deu 2 beijinhos, conversou comigo assim, coisa mais normal do mundo, falou que era pra eu agir na naturalidade, que nada ia acontecer. E eu vi a esposa dele olhando. A esposa dele chamou um garçom e ela falou alguma coisa com esse garçom. Esse garçom veio até a minha mesa e falou pra mim, essa noite eu vou servir só você. Ela mandou um garçom específico pra me servir. Eu comi de tudo, eu bebi de tudo, o garçom tava ali prontamente pra mim o tempo todo, me servindo, me dando o que eu queria, buscando o que eu queria, fazendo tudo o que eu queria. E eu achei aquilo muito estranho. E ela o tempo todo olhando. A minha ideia era ficar naquele aniversário sentada e levantar só pra poder ir embora, sabe? Só que chegou um momento que eu bebi tanto, eu comi tanto, que me deu vontade de ir ao banheiro. Ele veio na minha mesa várias e várias vezes, né? Ele disfarçava e vinha. Só que eu tive que levantar pra ir no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, o banheiro tava vazio, eu entrei, né, fiz o meu xixi e saí. Quando eu saí, a esposa dele tava encostada na pia, olhando pra cabine que eu tinha acabado de entrar. Eu levei um susto, falei, meu Deus do céu, agora que essa mulher vai me dar uma peia aqui no meio de todo do banheiro, que tá só eu e ela, e vai sair me arrastando daqui na frente de todo mundo e tal. Ela só olhou pra minha cara e falou, fica tranquila, você tá se divertindo? Eu fiquei assim, sem saber o que falar, e ela falou, você tá se divertindo? Eu falei, tô me divertindo. Ela, você tá sendo bem tratada? Eu falei, tô sendo bem tratada. Ela falou assim, deixa eu ver se eu adivinho, você é amante do meu marido. Eu olhei pra cara dela assim, assustada, ela falou, olha, eu nunca vi você, eu nunca vi você no nosso meio, eu sei todas as pessoas que ele trabalha, então não me adianta falar que é o trabalho dele, não adianta falar que você é amiga, não adianta falar, eu não conheço você, eu tô com ele há 10 anos, e eu sei que você não é uma pessoa do ciclo dele. Eu comecei a ficar nervosa, falando que eu podia explicar, que era melhor a gente chamar ele pra gente poder conversar, tentei sair do banheiro, ela não deixou. Ela falou, não, fica calma, eu quero que você volte, se divirta, né? Quero que você coma tudo do bom e do melhor, só quero que você me dê seu número. E me pediu pra não contar pra ele. Ela falou, não quero que você conte pra ele, você me deve isso. Eu falei que tudo bem, dei meu número pra ela. E quando eu tava saindo do banheiro, ela simplesmente me puxou e me deu um beijo. Ela me deu aquele beijo na boca, de você ficar em choque, sem saber o que fazer. Eu não consegui nem movimentar a boca, porque eu fiquei assustada, mas o beijo começou a ficar tão bom, tão envolvente, que eu retribuí o beijo, já tava ali mesmo, não sabia o que fazer. E depois ela só falou, depois a gente conversa. Eu voltei pra minha mesa, em choque, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Ela me mandou uma mensagem, pedindo pra eu disfarçar e pra eu agir naturalmente, não contar nada pra ele, e que a gente ia marcar um encontro. Eu fiquei com muito medo, né? Só que eu não entendi o que foi aquele beijo. Não falei nada pra ele, a festa acabou, foi tudo muito lindo, comi tudo do bom e do melhor.
ela foi muito bem tratada, ela ficou de olho assim em mim. Depois eu fui pra casa, né? Não falei nada pra ele. Isso foi num domingo e na segunda-feira de manhã ela me mandou mensagem perguntando se a gente podia sair pra poder tomar um café, que ela queria falar comigo. Eu falei que tudo bem, né? Ele tava trabalhando, não falei nada com ele sobre. Fui encontrar com ela e ela simplesmente me fez uma proposta. Disse que tinha me achado muito bonita, que ela gostava dos dois lados e que ela já sabia que ele tinha uma amante, que ela já tinha descoberto há muito tempo, que ela não se importava, mas que quando ela me viu, ela me achou muito bonita e que seria uma vingança dela pra ele, né? Porque ela falou que se ele me levou ao aniversário do filho dele, é porque ele realmente tinha sentimentos por mim, mas que ela também tinha gostado de mim. Eu, como não tinha sentimento pra nenhum dos dois, contei pra ela qual era a nossa situação, falei que ele me ajudava, né? Que eu era amante dele, mas me conheci num site, que ele me ajudava, tinha exclusividade, só que aquilo não sentia nada por ele. E ela falou que tudo bem, que ela ia me dar o dobro pra eu também ser amante dele e que eu não necessariamente precisava deixar de ser amante dele. Que a vingança dela seria silenciosa porque envolvia muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, mas ela também tinha muito dinheiro. E era por isso que eles não se separavam. Eu aceitei e fiquei sendo amante dos dois. Basicamente, quando ele ia pro trabalho, ou quando ele ia lá pra casa, eu avisava, ela vinha, e a gente ficava, e depois ela ia embora, ele voltava, sem ele saber. Ela sabia, ele não, então a gente conseguia tomar todos os cuidados. Só que como toda mentira, uma hora é descoberta, né? Ele desconfiou que ela tava com uma amante, e aí ele botou alguém pra poder investigar e descobriu que eu era amante dele, né? Teve toda uma briga, ele ficou com muita raiva de mim, muita raiva dela. Eles se separaram, mas aí ela já tinha muita condição, né? Ela manteve o meu padrão de vida. Atualmente nós estamos morando juntos, né? Eu, ela e o filho dele, que o filho dele é um bebê, a guarda ficou com ela. Então, assim, eu fui de amante do marido dela pra esposa dela, entendeu? Nós literalmente temos um relacionamento, eu sou apaixonada por ela, e é isso, ele ficou com raiva de mim, ficou com raiva dela, não fala com nenhuma das duas, dá a pensão da criança, mas ela tem muito dinheiro, me sustenta, me ajuda em tudo, e eu tô feliz e tranquila. Depois de 25 anos de relacionamento, meu marido simplesmente me apareceu com uma filha de 20 anos. Ué. Eu tive 5 anos de namoro, ficando, nos conhecendo, noivado, e já tinha 20 anos de casado. Do nada, me brota uma filha de 20 anos. Quando eu conheci o meu atual marido, eu tava pra entrar na faculdade, sabe? Tava naquela vibe assim, estudando. E aí ele também estudava comigo. Ele queria aquelas mesmas coisas. Então a nossa rotina meio que casou muito. Ninguém cobrava nada de ninguém, a gente se dedicava nos estudos e estávamos namorando. Com 3 anos de relacionamento, ele me pediu em casamento, eu aceitei. E tranquilo. Só que assim, a gente não morava no estado onde eu nasci. Eu fui morar em outro estado. Porque quem vem de cidade pequena sabe que nas cidades pequenas geralmente não tem faculdade. A gente tem que ir pra outro estado pra poder estudar. Só que o meu marido não. Meu marido morava, nascido e criado lá, cria da região, né? Até aí tranquilo, a gente casou, né? Nos formamos, casamos e já tinha 25 anos que a gente tava junto. Eu tinha a minha profissão, ele tinha a profissão dele, era tudo muito tranquilo. O meu relacionamento, ele era extremamente saudável porque era uma coisa que eu fiz questão de priorizar. Porque eu falei, querido, eu sou uma folha de brócolis, ele ia ter que ser uma folha de brócolis também. Então, assim, era muito leve o meu relacionamento. Só que o que eu tava ficando leve não era a minha cabeça, né, no caso. E essa questão de traição, eu sempre falei pro meu marido que eu nunca aceitaria, porque ele sabia que eu não dependia dele pra nada, que eu tinha meu dinheiro, eu tinha minha profissão, tanto quanto ele, e que eu só estava com ele justamente porque eu gostava dele, né? Então, me traiu. Querido, um beijo, obrigada pela galha, valeu pela experiência, vou indo lá, tá bom? Então, ele sempre falou pra mim que não, que me amava, que ele nunca faria isso comigo. Os anos foram passando, né? Ele conhecia toda a minha família, a gente viajou, minha família adorava ele, eu conhecia a família dele também. Simplesmente do nada, era um domingo, ele acordou cedo, eu me estranhei, porque geralmente domingo ele dormia até tarde, falou que ia na rua e que ia voltar. Quando ele voltou, ele simplesmente me apareceu com uma garota de 20 anos, de Malicuia, falando que ela era filha dele e que ela iria morar lá a partir de hoje. A primeira coisa que eu fiz foi ficar tipo assim, ué, mas aí vamos fazer aqui uma continha aqui básica aqui da situação. Se ela tem 20 anos e você tá comigo há 25, ué, quando ela foi, né, eu já tinha sido corna. E eu sempre falei pra ele, independentemente se eu descobrir esse chifre daqui a 50 anos, eu me separo de você mesmo que ele tenha sido há 50 anos atrás. E aí eu falei, não, mas aí você me explica essa história direito, porque você me traiu, o que tá acontecendo, como assim você tem uma filha? Comecei a fazer um monte de perguntas e a cobrar ele. Aí a minha segunda coisa foi olhar pra menina. Gente, a menina devia ser a cara da mãe dela, porque ela não tinha nada do meu marido. Eu fico olhando assim e falei, olha, filha do vizinho, não do padeiro, porque nada a ver contigo. Nós morávamos num bairro bem nobre, sabe? A gente tinha cash money, né? E assim, a gente morava numa casa muito grande. E ele simplesmente falou, não, porque ela é minha filha. Eu não sabia
quando eu engravidei a mãe dela quando eu te conheci. A gente ainda não tinha nada. Só que ela não me contou que tava grávida. E aí criou a menina durante 20 anos. E eu só descobri agora. Aí eu falei assim que... A minha avó tava falando assim, tá achando trouxa aqui na minha testa? Você tá achando que é o quê? Maria do Bairro, isso daqui? Ah, SBT, Globo, é filme? Eu já olhei bem pra cara dele assim e falei assim, você espera que eu acredito nisso? Ele falou que não, que ele jurava. A menina também confirmou, só que tipo assim, ela foi muito debochada, sabe? Ela, não, eu sou filha dele sim. A minha mãe escondeu e eu descobri, fui atrás dele e tal. Então agora eu vim aqui pra poder procurar os meus direitos, porque eu não quero mais morar com a minha mãe, porque a gente discutiu. Enfim, eu não sabia quem era a mãe dela, quem era ela. Eu só sabia que ele simplesmente virou na minha cara e falou que ela ia morar lá. Que ela tinha tido uma discussão com a mãe dela por conta dele, que descobriu quem era o pai, porque a mãe falou que o pai tinha ido de arrasta, e que ela iria morar na minha casa a partir daquele momento. Eu falei pra ela, ô querida, serve um cafezinho aí pra você mesmo que eu vou ali conversar com meu marido. Catei ele pelo bracinho e falei, não, vamos conversar. E aí ele falou pra mim que nunca tinha me dado motivo pra eu desconfiar dele, que ele nunca mentiu pra mim. E realmente, 25 anos sem pegar uma mentira. Que ele era homem, que ele não era moleque, e que eu tinha que dar esse voto de confiança nele, que ela realmente era filha dele. Nós não tínhamos filho. Eu optei por não ter filho e ele super concordou porque ele também não queria. E aí eu achei estranho. Eu falei, mas pô, ela é sua filha, você disse que não queria. Ele falou, cara, eu fui descuidado. Nem eu sabia, ela nem me contou. Eu tô sabendo agora, é novidade pra mim como é pra você. Como meu marido realmente não tinha me dado motivo, eu acreditei nele e falei pra ele que tudo bem, que ela podia passar uma temporada lá em casa pra gente se adaptar, pra gente se conhecer, mas que eu não achava, tipo assim, certo ela ir morar lá definitivamente, porque era uma pessoa estranha na nossa casa, querendo ou não. Estranha pra mim, estranha pra ele. E aí eu comecei a cobrar o exame de DNA. Falei que queria saber quem era a mãe dela. E ele começou a me enrolar, falando que não, que ele ia conversar com a mãe dela, que ele ia pedir o teste de DNA, que não sei o quê, pra comprovar tudo bonitinho. Eu falei, até porque essa garota aqui, amor, parece que é filha do vizinho, mas não é filha tua. Ele, não, a gente vai resolver tudo isso, não sei o quê. E eu falei, tudo bem. Passou um mês, eu cobrando ele exame de DNA, querendo saber mais da história. A menina, aparentemente, ela era muito tranquila. Ela não falava muito comigo, eu também trabalhava muito, eu mal ficava em casa. Então eu via, assim, ela de relance, assim, quando eu chegava em casa de noite. E a gente foi vivendo nisso, eu cobrando, ele falando que tava se aproximando dela, que tava conhecendo ela primeiro, que não queria já chegar pedindo DNA, que não sei o que, porque ia pegar mal, né, porque né, era novo pra menina também. E eu fui compreendendo, falando que tudo bem, que era pra deixar mais ou menos uns 3 meses, ele se adaptando, mas que era pra ele pedir o exame de DNA e ele falou que tudo bem. Só que aí a menina simplesmente começou a soltar as asinhas dela, né? Ela começou a levar gente estranha na minha casa, sabe? Ela começou a levar amigas, falava que era amiga da faculdade, falava que era amiga do trabalho, porque ela também trabalhava, sendo que eu nunca via ela nesse trabalho, né? Porque toda vez que eu chegava em casa, ela tava em casa, então eu não sabia que horas ela saía, mas segundo ela trabalhava. E aí ela começou a me tratar como se eu fosse uma empregada dela, e não a dona da casa. Então, tipo assim, a nossa convivência, que foi de respeito pra uma pessoa que tava me tratando como empregada, tipo, foi num estalar de dedos e eu não entendi o que tava acontecendo. E assim, a gente não tava criando uma relação, eu e ela. E eu achei isso estranho, porque eu tava tentando criar uma relação com ela. Mas ela nunca queria criar uma relação comigo. Ela basicamente criou uma relação de respeito. Tipo, oi, tudo bem. Mas toda vez que eu chamava ela pra fazer alguma coisa, ou pra sair, fim de semana, ela nunca queria. E ela vivia enfurnada na minha casa. Eu comecei a reparar que ela começou a trazer cada vez mais coisas pra minha casa, como se ela fosse ficar ali eternamente. E ela direto, chegava com sacolas e sacolas de compra. E aí eu falei pra ele, falei, olha, ela já é adulta, ela trabalha, ela recebe salário, então eu acho que se ela for ficar aqui, é justo ela pelo menos pagar, né, as contas junto com a gente, sendo que eu tinha dinheiro, a gente tinha uma condição boa. E aí ele fez um show, falando que não tinha necessidade, que era filha dele, que eu tava com ciúme, e aí virou um caos, a gente começou a brigar, porque ele simplesmente queria que a menina ficasse lá com 20 anos e não pagasse uma continha de água. Ele também saía cedo pra poder trabalhar, até que um belo dia, eu fui pro escritório e acabei esquecendo o meu notebook em casa. Então, eu resolvi o que deu pra resolver sem o notebook, mas chegou um momento que eu precisei buscar. E aí eu voltei pra casa, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, pra poder buscar o meu notebook. Quando eu cheguei em casa, eu escutei maior barulho de furefação. Alguém tava, o bagulho tava muito louco. Aí eu fui subir nas escadas, fui pro quarto dela e vi que ela tava furefando com um garoto. Ela simplesmente levou um garoto que eu nunca tinha visto, um garoto que parecia ser bem mais velho que ela, pra dentro da nossa casa e tava furefando debaixo do meu teto. Ela não tava respeitando o meu teto. Na hora, eu falei, o que tá acontecendo aqui? E ela, ai, sai do meu quarto, que não sei o que. E me empurrou, me tirou do quarto dela. Eu liguei pro meu marido. Falei, olha só, a sua filha está fazendo nossa casa de hotel. Tem um garoto dentro do nosso quarto, dentro do quarto dela. E eles estão namorando, não sei o que. Eu acho um absurdo, que não é a casa dela, não existe isso, não sei o que. Só que aí ele desligou o telefone na minha cara e só me mandou uma mensagem. Eu estou indo pra aí, não deixa o garoto sair. Eu tranquei a porta e fiquei lá na porta. Ele tentou descer junto com ela e eu falando, você não vai sair daqui porque eu já liguei pro seu pai e o seu pai está vindo. E ela, não,
Ele tem que ir embora, eu não acredito que você fez isso, você me deu droga pro meu pai, que não sei o quê. E começou a tentar fazer um show pra fazer o garoto ir embora de qualquer forma. E eu falando que não, que não, que não, que não. Até que o pai dela abriu a porta e chegou. Quando ele chegou, ele simplesmente olhou pra cara dela e falou assim, na minha cara, eu não acredito que você fez isso. Você me traiu dentro da minha casa. Eu trouxe você pra morar na minha casa com a minha esposa e você me traiu debaixo do meu teto. Aí na hora eu falei, ué, como assim, querido? Por quê? Né? Tipo assim, o que. Ué, ele não era o pai dela, ele não tem traição. E aí ela, não, amor, eu posso te explicar. Foi fazendo um carinho no rosto dela. E ali dele entendi tudo. Ele simplesmente levou a amante dele. Porque aí eu comecei a dar meu show, né? Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Que eu comecei a ficar, não tô entendendo. Ele simplesmente levou a amante dele pra morar debaixo do meu teto. Ela nunca foi filha dele, ele nunca teve uma filha, nunca existiu um exame de DNA, nunca existiu uma mãe. Ele simplesmente levou ela pra poder morar dentro da minha casa comigo, se passando de filha dele, porque ele não tinha muito tempo. E aí, ele me explicou, depois, né, que eu já quebrei o pau, ele me explicou que se ele tivesse uma amante que ele sustentasse ela em outro local, um apartamento, ele não teria como ver ela sempre, com frequência, porque, e como que ele ia falar pra mim, ele tem dinheiro, mas ele não teria tempo, ele trabalhava muito. Então, basicamente, ele botou ela dentro da nossa casa, e aí, de madrugada, ele escapulia pro quarto dela. Quando eu não tava, ele voltava mais cedo, eles ficavam ali debaixo do meu teto. O menino, coitado, que não tava entendendo nada, falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou da faculdade dela, ela me chamou. Eu falei, querido, vai embora pra tua casa, porque pra tua residência com o chifre aqui é meu, tu não tem nem nada a ver com isso. Amor, ali eu quebrei ela, botei os dois pra fora. Enfim, pedi o divórcio, peguei metade de tudo que ele tinha, e o meu também, né, que a gente, enfim, teve que dividir. A menina trocou ele por um cara mais rico que ele. E é isso, gente, ele tentou voltar comigo várias vezes, mas eu não quis. E detalhe, ele era bem mais velho que ela. Recebi uma mensagem de uma menina dizendo que estava desconfiada que o namorado dela estava traindo ela com a mesma menina que ele me traiu. Só que o namorado dela não era meu ex, ele era meu atual. Eu fiquei assim, ó, ué, não entendi. Estava eu na minha vida, seguindo ali minha life, né, tranquilona, sabadinho, pai de folga. Chega uma mensagem na minha rede vizinha, falando assim, amiga, precisamos conversar. Eu sei que vai ser um assunto meio chato, mas é de mulher pra mulher Marisa, então eu preciso que você me dê um conselho, quero ver o que você acha. Aí eu fui e mandei, falei, oi, tudo bem? O que foi? O que tá acontecendo? Tudo bem? Prazer, fulano. Eu falei meu nome, né? O que eu posso te ajudar? Não entendi. Ela virou e falou assim, sabe o fulano? Vamos dar um nome fictício pro querido. Juvenal. Sabe Juvenal? O meu namorado? Aquele que você já namorou? Não, como assim já namorei? Então, menina, ela mandou um texto, né? Eu tô desconfiada que ele tá me traindo com a mesma menina que ele traiu você. Sim, ele é super honesto, ele me contou, disse que errou com você, que na época que ele namorava você, ele traiu você com essa menina, e aí vocês acabaram terminando e tal. Ele me contou todo o passado dele, que ele disse que tava arrependido, e eu realmente acreditei nele. Só que tá acontecendo umas coisas que eu tô suspeitando que ele também tá me traindo, e com ela. A menina, ela simplesmente não deu pausa no texto dela. Ela foi falando, e eu lendo assim, ó, ué. Cada hora a história complicava mais. Aí, menina, te contar, aconteceu que ele me deu um perdido ontem, sumiu, dizendo que tava dormindo. E aí eu fui no perfil da menina, porque eu sou FBI, né? E vi que ela tava no cinema, achei aquilo muito estranho. Ela postou uma foto com uma mão e não dá pra ver a mão direito, mas pareceu muito ser a mão dele. Eu tô achando isso um pouco estranho. Eu sei que ela é da sua cidade e eu sou de outra cidade, né? Então não tem como eu ficar de olho e tal. Eu queria saber o que você acha, se você acha que ele tá me traindo, se você acha que ele mudou e se você tá sabendo que tá acontecendo alguma coisa aí, porque eu sou da cidade que ele trabalha, mas ele mora aí na sua cidade, né? Eu sei que é chato, ele é seu ex, mas eu queria pedir sua ajuda. Eis que eu mandei pra ela. Ele não é meu ex. E a situação piora. Quando eu mandei ele não é o meu ex, primeiro fez um silêncio, né? Silêncio assim, né? Ela não mandou mensagem, ela tava digitando, ela até parou. Aí a menina só botou assim, o quê? Tipo assim, gente, foi de cair o tubinhos. Eu falei, quanto tempo que você tá namorando com ele? Ela falou, não, eu tô com ele há 2 anos. Eu falei, não, porque eu tô 5. Ou seja, ela pelo menos era amante, não era eu. Ela, cara, não acredito. Ele falou pra mim que terminou com você, que você terminou com ele, na verdade, porque ele tinha traído você com essa menina, que ele errou com você, que ele foi mulher, que errei, fui moleque, que não sei o que, mas que ele tinha mudado e que ele não queria nem namorar comigo porque ele disse que não sabia se tava pronta ainda. Então ele simplesmente estava mentindo pra mim. Eu não acredito que Clodoaldo fez isso comigo. Que não sei... Juvenal. Que não sei o que. Que ele tá me traindo. O que eu falei? Não, ele tá me traindo. Só que eu, inclusive, não sabia dessa tal menina que ele tinha me traído, segundo ela. E aí eu pedi o perfil da menina. Eu falei, olha, não sei de história nenhuma de menina que ele me traiu. Eu sei que ele trabalha aí na sua cidade. Porque assim, meu namorado, ele morava na minha cidade, mas ele trabalhava em outra cidade. Ela me
mandou o perfil da menina, eu vi que era uma menina que era minha vizinha. Querida, era minha vizinha, eu ia bater na porta da casa dela. E aí ela me contou toda a história deles, que eles tinham se conhecido, né? Onde ele trabalhava, que ele disse que tinha saído de um relacionamento recentemente. Ele só não me avisou que ele tinha saído do relacionamento. E enquanto eu tava falando com ela, ele tava me mandando várias mensagens, porque ele ia pra minha casa de noite. Porque ele ia vir da cidade que ele tava pra minha cidade. Ele morava, tipo, naqueles alojamentos de trabalho, sabe? E aí ela falou pra mim que quando mandou mensagem pra mim, ele tinha acabado de sair da casa dela, dizendo que ia pra casa da mãe dele, porque a mãe dele estava doente. Só que aí eu tive uma super ideia, né? A menina surtou, parece que ela é pai de uma criança. Aí eu falei, calma, amiga, o jeito é a gente aceitar que a gente é corna, né? Nós somos vítimas, eu sou vítima, você é vítima, a gente vai aceitar que a gente é corna, só que a vizinha não é vítima, não. Então a gente vai fazer o seguinte, ele não tá vindo pra cá? Você vai vir pra cá também, eu vou te dar meu endereço. Eu vou distrair ele, porque ele vai chegar primeiro do que você, que era tipo assim, 1 hora da minha casa. E aí a gente vai desmascarar os dois juntinhos. Olha que ideia incrível. Ela assim, meio chorosa, mas topou. Até eu já tinha pegado o número dela, já tinha ligado pra ela, já tava conversando com ela. Ele literalmente estava enganando nós duas, porque ele passava a semana toda trabalhando, e aí ia pra casa dela. Fim de semana ele falava que tava vindo pra casa da mãe dele, que a mãe dele era doentada, ele tinha que ficar cuidando dela, e tava na minha casa. Tudo muito bem organizado, cada uma com o seu dia da semana, né? Só que aí a gente deu tanta sorte que depois de eu combinar com ela, ele me ligou e falou que ele ia passar primeiro na mãe dele. Ele realmente tinha uma mãe. Eu falei, tranquilo, ele não, vou passar lá, ficar um pouco lá conversando com a minha mãe, daqui mais ou menos umas 2 horas eu vou. Falei, tranquilo. Bati na porta da casa da minha vizinha, que era super, assim, best comigo, né? Chamei ela, vai, vamos ver um filme comigo, meu namorado ainda vai demorar. Ela super topou. Falou, ai, vai vir pra cá hoje? Toda feliz e pimpões, safada. Falei, vai, menina. Ela sentou lá comigo e a gente ficou vendo o filme. Deu mais ou menos 1 hora, a minha campainha tocou, era a menina. Ele entrou, quando ela entrou, ela ficou branca, porque a vizinha sabia de tudo, que ele traía eu e a menina e que ele namorava nós duas. Ela era, tipo assim, amante consciente. Ela ficou branca, tentou levantar e falou, você vai ficar sentada aqui agora, daqui você não sai. Deu mais ou menos mais 1 hora e meia, a gente sentado assim no sofá, aguardando o príncipe. Eu mandando, ih, amor, vai vir? Ele, não, já tô indo. Chega o bonito. Quando ele chegou, que ele olhou no sofá, que tava nós três, já saiu da minha casa, tava nós três sentadas, a gente já tava assim, ó. E a menina, a outra quase padecendo. Ele abriu o olho desse tamanho, eu corri, fechei a porta, ele entrou, eu dei o telefone pra outra amante, não, perdão, namorada, gravar. Fui dando nele. E ele falou, não, eu posso explicar a vocês. Não é isso que vocês estão pensando. A gente não deixou de explicar. Eu dei nele, dei nela. Depois peguei o telefone. A menina deu também. E virou aquela confusão. E, gente, ó, você não tem noção. O puro suco do caos. Terminei com ele, obviamente. Ela também terminou. Depois disso, ele ficou vindo atrás de mim. Mó tempão. A menina saiu toda prejudicada de casa, né? Ainda levou uma peia da mãe dela, que a mãe dela não sabia. A gente postou o vídeo no grupo da cidade. Hoje em dia, eu e a menina, a gente se fala. A gente, assim, não é best, mas a gente também é amiguinha. E é isso, galera. E é isso, ele ainda tentou justificar, tentou explicar, veio atrás, mas eu não quis saber não. E eu que não tô falando com a minha mãe por causa de um mísero batom. Eu quero contar e eu quero que você me fale assim se eu tô errada, se eu fui exagerada ou se eu realmente tô com a razão. Eu tenho uma menininha que tem 3 anos de idade e ela é uma boa menina, mas criança é curioso, né? Criança quer brincar, criança quer pegar nas coisas. E toda vez que a gente vai na casa da minha mãe, ela fica doidinha, porque a minha mãe ela é muito vaidosa, então ela tem uma penteadeira enorme que é cheia de coisa, maquiagem, acessório, creme, enfim. E criança, vocês sabem, quando a minha menina vê, ela fica doidinha, ela quer mexer, ela quer passar batom. E, gente, eu não deixo. Primeiro, porque eu sei que a minha mãe é enjoada, que a minha mãe não gosta que ninguém mexe nas coisas dela. E segundo, que eu sei que criança quebra, então eu não deixo ela mexer. Só que eu penso assim, a minha mãe sendo mãe e sendo vó, ela tem que entender que a gente é ser humano e que às vezes a gente, tipo, num piscar de olhos, a criança vai e apronta. E uma criança de 3 anos. E aí, outro dia, o meu pai chegou de viagem e ligou pra gente poder ir ver ele, poder jantar lá, porque meu pai é carreteiro e aí ele passa ó, dias e dias fora de casa. E nisso a gente foi, eu, meus irmãos, sobrinhos, minha filha, a minha avó, mãe do meu pai, tava lá, sabe? Tava tudo na maior alegria. Até que no momento, a minha avó se embaraçou no tapete no banheiro e caiu. E eu que estava mais perto do banheiro, aí vocês pensam, minha avó tem quase 90 anos de idade, então eu levei um susto tão grande que eu senti as minhas pernas amolecer. Eu fui correndo, vó, a senhora machucou, vó. Mas graças a Deus foi só o susto. Só que com o susto, eu meio que dispersei da minha filha, sabe? Por alguns instantes eu esqueci. Eu lembrei porque ela chorou dentro do quarto da minha mãe. Quando eu me toquei que ela estava dentro do quarto da minha mãe, gente, eu levei outro susto que eu fui doida ver.
E aí que eu entro no quarto da minha mãe tava batendo na mãozinha dela, tipo, batendo com força mesmo. Minha filha tava com o batom da minha mãe na mão, que tava só a casca, ela já tinha estragado o batom todo, um batom vermelho, ela passou no rosto todo, passou nas coisas, quebrou o batom. E aí eu já fui doida, sabe? Tirei ela da minha mãe e falei, nossa, mãe, não precisa bater na menina, não. E a minha mãe, ai, porque você não dá educação na menina, que não sei o que que tem. Falei, mãe, eu vou pagar o batom. Ela falou assim, você sabe quanto que custa esse batom? Você acha que você tem condição de pagar um batom desse? Tem que educar, tem que ensinar essa menina que não pode. E nisso, o meu pai entrou, tomou a minha filha e falou assim, chega, para vocês duas. E foi adular a minha filha e eu fui limpar a sujeira que ela tinha feito, né? E aí, quando eu terminei, eu fiquei assim, sem graça pelos cantos. E eu só fiquei ali pelo meu pai. Porque eu sabia que se eu saísse dali, meu pai ia ficar chateado e ia brigar com ela. E aí, quando eu voltei pra casa, eu fui reclamar com meu marido, né? Falei assim, nossa, eu tô tão chateada, minha mãe bateu na menina, minha mãe falou comigo como se eu fosse uma desleixada, sabe? Que não cuidasse da minha filha. E aí, meu marido falou assim, ó, você sabe que eu não gosto disso, mas eu não quero saber mais dela na casa da sua mãe. Você quer ir? Você vai, mas não leva ela. Tá bom. Quando foi outro dia, minha irmã falou pra mim assim que a minha mãe não tava passando bem, que ela tava se sentindo mal. Então a gente ia na casa da minha sogra, eu, meu marido e a minha filha. Na volta eu falei pra ele que eu ia passar na casa da minha mãe. E aí ele foi e falou assim pra mim, fala o seguinte então, me dá a neném, que eu vou com ela pra casa, você passa sozinha, porque eu te falei que eu não quero que ela vá na casa de sua mãe. Tá bom, eu fui sozinha. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, né, perguntei como que ela tava e tal, minha mãe foi e perguntou, uai, cadê a neném? Aí eu fui e falei pra ela, tá em casa com o pai dela. Gente, minha mãe começou a me esculachar. Falou assim que a neném ia dar coisa que não presta, que com certeza ela ia virar alguma coisa de ruim, porque esses pais de hoje em dia não sabem educar, porque uns tapinha não mata ninguém, porque ela educou a gente assim, e olha só, a gente, cada um virou trem que presta, sabe? Falando que a minha filha, dando certeza que a minha filha vai virar uma coisa que não presta. Aí eu falei, mãe, eu educo ela sim. Só que não precisasse ela ter batido nela. Nem eu, nem o pai dela bate, a gente conversa, a gente explica, mas bater numa criança de 3 anos é covardia. E a minha mãe, ai, que você vai ver. E aí, pro fim, a minha mãe virou pra mim e falou assim, eu quero estar viva quando essa menina for mais velha, porque eu quero ver o tanto que ela vai te dar dor de cabeça. Então, pra mim, ela rogou praga na menina, né? Minha própria mãe rogando praga na própria neta dela. Então, é como diz o ditado, onde não cabe a minha filha, também não me cabe. E eu parei de ir lá, eu parei de falar com a minha mãe. E eu não falo que eu nunca vou voltar a falar com ela. Mas se ela vir aqui, sabe? Se ela me pedir desculpa, se ela prometer pra mim que ela tá arrependida. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, eu também nem faço questão. Eu não deixo meu marido trabalhar e a minha família fica condenando ele, falando que ele é preguiçoso. Essa história é bem complicada. No começo da pandemia, o meu marido perdeu o serviço. E até então, era só ele que sustentava a casa. A gente tem 3 filhos, só ele que trabalhava. Até então, ele nunca tinha deixado... Não é deixado eu trabalhar, é que assim... Porque os meninos eram pequenos, então não fazia sentido eu pagar alguém pra ficar com eles e ir trabalhar pra ganhar o mesmo valor, né? Só que aí no começo da pandemia, ele perdeu o serviço. E até então, a gente ficou um tempo com aquele auxílio que o governo estava dando. E aí, no meio da pandemia, ele perdeu a mãe dele. E ele ficou muito mal, ele entrou em depressão. Porque entre ele e os irmãos dele, ele sempre foi o mais grudado com a mãe. Então, foi um período que, tipo, ele ficou muito em casa, né? Porque pegou a pandemia, depois a depressão. Foi um período de 4 anos, mais ou menos, pandemia, depressão, enfim. Então, nesse tempo, eu tive que me virar para poder começar a prover na casa. Foi quando eu falei assim, quer saber, eu vou começar a fazer bolo. Porque, tipo assim, sempre que tinha festa na nossa família, eu que fazia, que eu sempre gostei de fazer. E aí eu criei um perfil no Instagram e eu comecei a fazer bolo e começou a dar certo, sabe? Começou a dar certo, comecei a vender bastante. Primeiro o pessoal só vinha e buscava aqui. Depois, quando tava crescendo, eu comecei a fazer também pelo iFood, né? Pro iFood fazer entrega pra mim. E começou a dar bastante certo. E aí, nesse tempo, o meu marido foi melhorando. Só que, gente, eu já tava tão acostumada com ele aqui dentro de casa, porque assim,
Graças a Deus, a gente sempre foi muito parceiro. Então, enquanto eu tô fazendo os meus bolos, a gente tá conversando, tá rindo. Enquanto eu tô fazendo uma comida, ele tá lavando uma vasilha. Enquanto eu tô trocando um menino, ele tá dando comida pra outra. Ele leva o menino na escola pra mim. Então, a gente meio que virou uma parceria dentro de casa, entende? E eu fiquei muito acostumada com isso. E outra coisa também, eu comecei a ganhar com os meus bolos mais ou menos umas 3 vezes mais que ele ganhava no trabalho dele. E aí, beleza, passou esse tempo todo, ele melhorou da depressão, né? Ele fez tratamento, tudo certinho. Um cara que meu marido já tinha trabalhado para ele há muito tempo atrás, entrou em contato com ele, falou assim, ó, eu peguei um serviço grande e tal, você quer pegar? Ele falou assim, quero, já tem um tempo que eu tô parado, né, já tá na hora de eu voltar a trabalhar. Gente, no primeiro dia que ele foi, que eu fiquei aqui sozinha, me deu uma crise de choro tão grande, porque pra mim eu tava sentindo um vazio, sentindo que faltava alguma coisa. Pra vocês terem ideia, nem consegui fazer os meus bolos direito, eu tava conseguindo. A minha cabeça tava tão ruim que eu errei uma receita 3 vezes, uma receita que eu mais tenho costume de fazer. E aquela crise de choro, de choro, de choro. Eu liguei pra ele assim, sabe, chorando muito. Ele ficou assustado. Falei assim, vem embora que eu não tô bem. E aí nisso ele veio embora e eu só acalmei quando ele chegou aqui em casa. E aí ele viu que eu tava mal por conta disso, né? Porque ele tinha ido trabalhar. E ele falou assim com o dono lá que passou o serviço pra ele. Falou assim, ó, eu só vou voltar agora segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Eu só vou voltar segunda-feira porque minha esposa não tá bem, aconteceu isso e isso. Eu, não, tudo bem, né? Tem problema não. Passei o final de semana tranquila, sem ter crise de choro, sem problema nenhum. A gente passeou o final de semana, eu fiz os meus bolos sem errar em nada. Quando foi na segunda-feira que ele começou a arrumar para poder ir trabalhar, já me deu aquela crise de ansiedade doida. Meu coração acelerou. Eu comecei a sentir mal, eu comecei a tremer, eu comecei a querer chorar. E eu andava dentro dessa casa parece que estava pequena pra mim. Eu falei pra ele, vai ter jeito de você ir trabalhar, não. Não vai ter jeito de você ir trabalhar, eu não dou conta de ficar aqui sem o seu, já acostumei. E aí eu fiquei daquele jeito, ele falou assim, não, eu vou ficar em casa hoje. Acontece que assim a gente foi levando, sabe? Ele viu que eu não conseguia ficar sem ele. E eu falei pra ele, falei assim, não tem necessidade de você ir trabalhar. O que eu ganho dá pra gente viver bem. Tipo assim, não dá pra gente, a gente é rico, luxar, mas dá pra gente viver bem, comer bem, pagar as coisas dos meninos, passear. Então eu falei pra ele, você vai trabalhar fora e deixar a gente pra quê? Sendo que não tem necessidade. Mas aí, como eu falei, a minha família começou a implicar, principalmente a minha mãe. Ela vive enchendo o saco que meu marido é preguiçoso, que ele é um encostado, que eu fico morrendo de trabalhar fazendo os meus bolos, correndo, enquanto ele fica fazendo nada, sendo que, gente, não é bem assim. Ele me ajuda em casa, ele me ajuda com os meninos, como eu falei, ele me faz companhia e às vezes até nos meus bolos ele me ajuda. Só que pra minha mãe não, pra minha mãe ele é um encostado, um preguiçoso, eu merecia coisa melhor. E a gente vive assim, sabe? E esses dias atrás, sabe o que a minha mãe fez? Fez o meu pai arrumar um serviço pro meu marido. O meu marido, com vergonha, foi e, como previsto, eu passei mal. Não consegui trabalhar, tive crise de ansiedade. Ele teve que voltar pra casa. Tipo, já era previsto, né? Só que aí começou o falatório. Minha mãe falar pro meu pai, e aí meu pai vem falar pra mim que meu marido é preguiçoso, ppp, papapá. Esse mesmo buchicho. Acontece que o meu marido agora não quer ficar em casa mais por conta disso. Ele disse que já tá morrendo de vergonha da minha família. E ele falou assim pra eu ir procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, pra eu conseguir ficar em casa aqui sem ele. Só que eu não quero, sabe? Eu já falei que não quero, não tem necessidade dele trabalhar. Eu já acostumei com ele aqui, ele me ajuda, ele me faz companhia. A gente se completa. E aí eu fui conversar com a minha mãe. Falei assim, olha mãe, é o seguinte, se eu tiver que escolher entre a senhora e o meu marido ficar em casa, eu vou escolher o meu marido. E ela chorou, tá magoada comigo, falou assim que nunca esperava ouvir uma coisa dessa da minha boca, né? Que ela deu a vida pra poder me criar e é assim que a gente paga. Mas, gente,
É difícil respeitar a decisão de uma pessoa, é difícil aceitar que eu não quero que meu marido trabalhe para ele ficar em casa aqui comigo e com os meus filhos. É difícil respeitar, gente? Me fala aí. Pegaram meu marido em casa, sentado no sofá assistindo televisão e simplesmente levaram embora. E hoje eu quero contar essa história que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Tinha 4 anos que a gente morava junto, a gente se conheceu no trabalho e, gente, pouco mais de 6 meses a gente já tava morando junto. Nossa, eu sei que é meio clichê eu falar isso, mas ele sempre foi um amor de pessoa. Uma pessoa tão calma, tão simples. A gente tinha uma vida simples. Nunca foi de festa, nunca foi de confusão, nem de ficar bebendo, sabe? Ele falava pra mim que trabalhava fazendo frete, tipo assim, ele não tinha caminhão nem nada. A pessoa que tinha um caminhão pegava um frete pra fazer uma mudança, ele ia lá ajudar a carregar e descarregar o caminhão. Então, todo dia ele saía cedo e chegava de tarde. Era raro às vezes que não tinha trabalho na semana. E ele sempre tava com um cheiro de, sei lá, graxa, de caminhão. Então, não dá pra suspeitar de nada. E aí, quando foi um dia, ele tava sentado assistindo TV e eu tava lavando louça. De repente, bate no portão. Um batido bem estrondoso de quem parecia que tava com raiva. Falei, pode deixar que eu vou lá abrir. Quando eu abri o meu portão, tinha 3 viaturas na porta da minha casa. 2 PM e uma civil. E eu já falei assim, o que é isso? Olhei assim, né? Falei, o que tá acontecendo aqui? O policial falou assim pra mim, o fulano tá aí? O nome dele. Falei, tá. Por quê? No que eu falei por quê, eles saíram me atropelando e vieram entrando pra dentro de casa. Me falaram nada, não. Entrou dentro de casa, deu voz de prisão pra ele, já algemou e saiu. E nisso eu atrás, sem entender nada, o que aconteceu, pra onde vocês estão levando ele, o que aconteceu. Não me falaram nada, só falaram pra onde que ele tava indo. E aí nisso eu liguei pra minha irmã muito assustada, também eu tava assim perdida, sem saber o que eu ia fazer. Minha irmã falou assim, não, fica aí que eu vou aí te buscar e a gente vai pra delegacia. E aí eu fui pra delegacia com ela. Chegamos lá, gente, esperando, uma enrolação do caramba, até que a gente conseguiu falar com o policial, mas ele não deu informação nenhuma. A única coisa que ele falou é que eu tinha que arrumar um advogado. Só que, através de um conhecido da minha irmã, que trabalha na polícia, ele conseguiu a informação que ele tinha sido preso por homicídio e que já tinha um tempo que ele estava investigando ele porque chegaram no nome dele através de testemunha. E aí, quando ele falou isso, que era homicídio, eu falei, não pode, tem algum engano aí. Eu tinha certeza que tinha algum engano, que não era ele, que ele não tinha, sabe, desvivido ninguém, cara, uma pessoa tão calma igual ele. Tanto que a minha irmã falou, a minha mãe falou, é algum engano, tem condição. E aí, nisso, a gente chegou à informação que a vítima era um cara de pouco mais de 30 anos, que ele tinha batido no carro do meu marido, e aí eles pararam no meio do trânsito, e o meu marido foi falar pra ele, né, que ele tava errado, que ele ia ter que pagar o conserto do carro, que ele não podia arcar com aquele prejuízo ali que não tinha sido culpa dele, e os dois começaram a discutir. E no meio dessa discussão, a vítima falou pro meu marido que ele podia até desviver ele, mas que pagar, ele não ia pagar. E teve várias testemunhas. Várias testemunhas viram aquilo. E aí, através disso aí, eu já fui acreditando que era verdade. Por quê? Realmente tinha ocorrido essa batida. E eu lembro muito bem que no dia que ele chegou em casa com o carro batido, gente, ele chegou completamente transtornado. Aquele homem não era ele, não era a pessoa que eu conhecia, sabe? Falando coisas absurdas, xingando. Depois dessa batida deles, depois dessa discussão, o homem não foi visto mais, o homem desapareceu e 2 dias depois eles encontraram o corpo desovado. E aí o que foi apurado nas investigações é que depois da batida e da discussão, o meu marido perseguiu ele por muito tempo, por um longo trajeto, até próximo do ponto que foi encontrado o corpo, né? Enfim. E depois de saber tudo isso, mesmo tendo 98% de certeza que realmente era verdade, eu fui ver ele porque eu precisava ouvir da boca dele, eu precisava saber da versão dele. E a primeira coisa que ele fez foi tentar se passar de inocente pra mim, falando assim que ele não tinha feito nada, que ele tinha caído numa emboscada, que alguém tava armando aquilo pra ele, muita coisa de filme. Aí eu falei pra ele assim, tá, mas e o dia que você bateu o carro?
O motorista do carro era o fulano, né? Falei o nome da vítima. E aí, na hora que eu falei o nome da vítima, ele baixou a cabeça e ele ficou em silêncio e ele não olhou pra mim mais. E ali, pra mim, fechou o caixão da verdade. Ali, pra mim, foi uma confissão. Ele nunca, de fato, confessou o crime, mas também nunca negou. E, gente, nem precisava. Além disso tudo, né, que testemunhas viram e falaram, ele passou o cartão de crédito num posto de gasolina que era muito perto de onde estava o corpo. Ou seja, não foi difícil ligar os pontos. Ele foi condenado e, apesar de ser réu primário, o juiz deu 17 anos de prisão para ele, porque o juiz alegou que da forma que ele fez foi muito cruel. Então, que naquele momento ali, ele não merecia ter uma segunda chance. Tem 6 anos. E a primeira e a última vez que eu fui visitar ele foi daquela vez, onde eu deixei bem claro que ali eu não tinha mais vínculo nenhum com ele, porque, gente, eu não podia continuar com uma pessoa que eu pensava que eu conhecia, mas eu não conhecia. Ainda mais que eu fui atrás de familiares da vítima, eu conversei, eu conheci mais, sabe? Eu simplesmente não ia conseguir conviver mais com ele. Ele tá preso ainda, claro, e eu sigo aqui livre, mas sempre alerta, sabe? Eu confio nas pessoas, mas desconfiando, eu acho que eu vou levar um tempo para conseguir superar, se um dia de fato eu superar. Eu refiz a minha vida e não quero nem saber dele, Deus me livre. Eu nem precisei sair de casa para descobrir a traição. Eu era uma pessoa que fazia de cega para não sofrer. Não tem aquele ditado que o que os olhos não vê, o coração não sente? Então, eu preferia ser desse jeito. Só que depois disso que eu passei, eu entendi que a ignorância, ela não protege ninguém. O que ela faz é só adiar o sofrimento. Eu era casada há 6 anos, um casamento estável, um casamento em que a gente mais conversava do que brigava. Briga todo casal tem, né? Mas nada demais, sabe? A gente era um casal que as pessoas olhavam e pensavam assim, aqueles ali vai ser para sempre. Até que começou as mudanças. Só que no início era mudança tão sutil, tão de leve, que quando eu conversava com alguém e eu falava assim, ai, meu marido tá mudado, porque isso está acontecendo, a pessoa falava assim, não, você tá doida, você tá vendo chifre na cabeça de égua. Pra você ter uma ideia do tanto que as coisas era sutil. Mas quem passa sabe, e quem conhece a pessoa que está do lado, com pequenos detalhes, pequenas mudanças, a gente já sente. E aí, depois disso, começou a vir de forma mais explícita. Por exemplo, parece que ele já não tinha paciência comigo mais, sabe? Já não tinha uma conversa. Eu falava as coisas com ele e ele respondia assim, aham, tá bom, ok, você que sabe, talvez, sabe? Não tinha um desenrolar de uma conversa. É como se ele quisesse dizer assim, ai, para de encher o saco, chega, tá bom, do jeito que for, tá bom. Então, depois ele passou a não me chamar de amor mais, que desde que a gente namorava, a gente chamava um ao outro de amor. E aí, por fim, eu me sentia uma roupa que ele tinha enjoado e não queria mais, sabe? Tava descartando. E eu tentava pensar assim, ah, não, é só cansaço, né? Ele só tá cansado, porque ele sempre falava, ai, tô cansado, tô trabalhando muito, vou dormir porque eu tô cansado. Até que um dia, ele deixou o celular dele na mesinha do lado da cama e foi tomar banho. E eu tava sentada na cama mexendo no celular. E aí, de repente, chega uma notificação. E sabe quando você consegue ver a mensagem só pela barra, não precisa abrir? Então, apareceu muito rápido um coração. A mensagem era só um coração e eu vi que era de uma mulher. E eu estremeci. Eu paralisei e eu pensei, o que eu faço com essa informação agora? Né? O que eu faço? Agora eu sei, agora eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não fiz nada. Eu não briguei, eu não xinguei, eu não gritei, eu não falei com ele, mas eu acordei. Nos próximos dias, eu fiquei parecendo um detetive, um cão farejador. Onde ele ia, se eu pudesse ir atrás, eu ia. Quando ele saía sozinho, que ele chegava, eu ficava cheirando as camisetas dele. Eu passei a notar uma coisa que ele já estava fazendo um tempo, mas
como eu falei, eu preferia fingir que não estava vendo, porque assim, em casa, como a gente não ganhava rios de dinheiro e a gente ainda pagava a prestação da casa, era assim, a gente só comprava roupa nova se fosse numa ocasião, sabe? Natal, um casamento, ocasião mesmo que precisava comprar roupa nova. Caso contrário, era roupinha bate e enxuga. Só que ele estava comprando muita roupa nova. E eu não tinha nem parado para prestar atenção nisso. E às vezes ele ia num banco resolver algum problema. Não, só vou passar no banco resolver algum problema. Ele ia de roupa nova, ele ia todo cheiroso. E aí depois da notificação, eu passei a perceber isso, entendeu? Eu fui começando a ver as coisas que antes eu simplesmente me fazia de cega para não ver. E aí foi um sábado de manhã, inclusive eu nunca vou esquecer aquela data, aquele dia, enfim. Um sábado bem cedinho, eu levantei primeiro que eu e ele ficou dormindo. Quando eu levantei, ele continuou dormindo. Lavei meu rosto, escovei meus dentes e fui passar um café. E aí, no que eu tô passando um café, eu escuto um cochicho no quarto. Só que, tipo, era um cochicho tão baixo que eu não conseguia nem ter certeza se era realmente um cochicho ou se de repente era, sei lá, algum bicho, alguma outra coisa que tava fazendo aquele barulho. Então, eu terminei de passar meu café, enxaguei minha garrafa, lavei a vasilha que eu tinha, né, que eu tinha fervido o café e fui ver. Só que, tipo, eu fui bem assim, devagarzinho, sabe, sem fazer barulho pra poder ver. E eu parei na porta do quarto. E aí, no que eu parei na porta do quarto, sem fazer barulho nenhum, eu escuto ele mandando um áudio. E no áudio ele dizia assim, meu bem, eu vou levantar, tá? Já tem um tempo que ela levantou e eu tô na cama, vou levantar. Depois a gente se fala. Te amo. E aquele te amo do final da mensagem foi uma bala entrando no meu peito. Sabe quanto tempo tinha que ele não me falava eu te amo? Também não sei. Tinha muito tempo, muito tempo. E aí eu fiquei alguns segundos ali, tentando digerir, tentando respirar, sabe? As minhas pernas parece que estavam dormente, parece que eu não ia conseguir sair do lugar. E aí eu peguei, terminei de entrar, né? Porque ele não tinha me visto, eu tava na porta, mas ele não tinha me visto. E eu falei pra ele, pode continuar, pode terminar de mandar o seu áudio. Ele levou um susto tão grande que ele começou a falar coisa com coisa. Tipo, ele queria me explicar, ele queria falar alguma coisa, mas ele não falava nada com nada, era só palavra solta, desconecta, sabe? E eu perguntei pra ele por quê? Por que que você não terminou comigo primeiro, né? Já tem um tempo que eu tô vendo que você tava diferente, por que que você não pediu a separação? Pra mim ia ser tudo bem. E aí ele começou a falar assim pra mim, não, eu não quero te perder, não, eu não quero te perder, eu te amo, eu te amo. E ele veio tentar me abraçar, só que eu não pude aceitar aquele abraço, porque pra mim acabou ali, sabe? Pra mim não tinha mais o que fazer, o que falar. Pra mim, literalmente, acabou ali. E aí hoje em dia as pessoas ainda perguntam, sabe, por que que eu mudei tanto? Nossa, hoje em dia você é tão diferente, por que que você mudou tanto? Porque naquela época, eu acreditava em verdades nas pessoas que não existia. Agora hoje, eu acredito em mentiras que talvez também não existam. Sabe? Eu não consigo acreditar em ninguém. Para mim, tudo é mentira, tudo é falsidade. No auge dos meus 45 anos de idade, eu nunca imaginei que eu ia passar por uma situação daquela. Eu não gosto de festa, detesto aquela muvuca, aquela montoeira de gente. E a minha filha, ela sabe disso, então ela vive me chamando pra poder sair com ela, né? Sempre que ela sai, ela tá me chamando pra poder sair com ela. Ela tem 22 anos. E aí, semana passada, teve a festa junina de um vereador aqui que todo mundo conhece. Toda festona que ele faz, assim, as pessoas vai. E já é costume todo ano ele fazer essa festa, mesmo quando ele não é vereador. E já tinha um tempo que a minha filha tava me enchendo o saco. Mãe, vamos. Falei, não vou, Gabriela, você sabe que eu não gosto. E essa festa lá costuma dar muita gente. E aí, quando chegou no dia, ela virou uma sarna no meu pé. Mãe, vamos, a senhora tem que sair. A senhora parece bicho do mato, só fica trancada aqui. E acabou, gente, que ela me venceu pelo cansaço. Ah, tá bom, Gabriela, vou tomar um banho e a gente vai. Eu não ia nem me arrumar o suficiente. Mas, gente, a minha filha, quando ela quer uma coisa, vem ela com a camisa xadrez. Não, a senhora vai vestir isso aqui, mãe. Pelo menos a camisa. E aí a gente foi.
Chegamos lá, como de costume, lotado. A festa junina dele é uma festa bem clássica, não é essas que é só musiquinha de TikTok e essas coisas, não. Lá tem pau de sebo, tem cadeia do amor, tem correio elegante, tem canjica, tem pamonha, tem quadrilha, tem de tudo que uma festa junina, né, assim, clássica mesmo tem. E aí, beleza, assim que a gente chegou lá, ela falou assim que ia procurar os amigos dela, e eu fui pegar um quentão, porque eu falei assim, beber um pouco pra eu poder me soltar, né? Porque senão eu ia ficar só de cara amarrada num canto. Tô encostada na barraca lá tomando meu quentão, encosta um senhor, uns 60, sabe, uns 60 anos de idade. Eu não conhecia ele, não. Apesar da cidade não ser grande, eu não conhecia ele. Eu bebendo meu quentão e esse homem me encarando. Mas sabe o que é a pessoa olhar tanto assim no seu olho que você chega e fica sem graça? E aí eu tentava disfarçar, mas ele me encarava tanto que parece que aí você não consegue não olhar. Terminei meu quentão, paguei, pensei assim, eu vou sair daqui pra esse homem sair do meu pé, né? Pra esse homem parar de me encarar, pra ver se há alguma coisa comigo. E aí eu fui andar, dar uma olhada em tudo, fui ver a fogueira, sabe? Depois fui lá no pau de sebo, fui dar uma olhada. Gente, toda hora, tipo assim, que eu parava, que eu dava uma olhada, esse homem tava atrás de mim. Toda hora. Eu já tava ficando até com medo. E aí, nisso, eu mandava mensagem pra minha filha e eu perguntava assim, Gabriela, cadê você? E ela não me respondia. Aí, nisso, começou a quadrilha. Falei assim, eu vou ir assistir. Fui assistir a quadrilha. E esse homem ficou do outro lado que eu tava, só que frente a frente comigo. Toda hora que eu olhava, ele tava me encarando. Toda hora. E aí, eu não conseguia nem prestar atenção na quadrilha, sabe? Uma situação muito chata. Eu já queria até vir embora. E aí, terminou a quadrilha e tal, fui caçar a minha filha. Nisso, ela tava encostada numa barraca que era de vender bolo de mandioca, pamonha, canjica, assim, mais comida típica. Tava ela, uns amigos dela e eu encostei lá. No que eu encostei, eu pedi um bolo de aipim pra mim, comecei a conversar com eles, né? Eles estavam falando as farras deles lá, o que eles já tinham aprontado e tal. De repente, encosta lá na gente 2 adolescentes vestidos de polícia. E eu já fiquei assim, ressabiada, né? Chegaram em mim e falaram assim, dona Selma, a senhora tá presa. E eu, que presa, menino? Como assim? O seu Osmar mandou prender a senhora. Eu falei, quem que é seu Osmar? Aquele senhor ali, ó. O homem que tava no meu pé. Eu falei, eu não vou, não conheço, não vou de jeito nenhum. E nisso a minha filha começou a rir e ela falou assim, mãe, vai, larga de ser chata, ele já pagou pra poder prender a senhora. Vai, que já já eu vou lá e pago a fiança pra poder soltar a senhora. Tá bom. Esses dois foi me arrastando, me levaram lá pra jaula. É um lugar de madeira, sabe? Que fizeram. Não é nem madeira, é que as coisas de caixote, sabe? Todo confeitado, de palha, de coraçãozinho e tal. Me colocaram lá. E aí, no que me colocaram, esse senhor já foi também. Mas, tipo assim, não dentro, né? Ele ficou do lado de fora, me olhando lá dentro. Gente, que raiva. Aquilo eu tava a ponto de bala, de tanta raiva. E aí esse homem encarando, eu lá dentro, sabe, agoniada, já querendo sair, e nada da minha filha. Peguei e mandei mensagem pra ela, Gabriela, vem me tirar aqui agora. E ela mandou assim pra mim, kkkk, ainda não. Falei, quando chegar lá em casa, você me paga. E eu andava nesse quadradinho lá, gente, eu acho que eu devo até ter afundado o chão lá, sabe, de tanta raiva. E eu, Gabriela, vem me tirar daqui, e pro resto ela nem respondia mais. E aí passou o tempo, eu acho que eu deve ter ficado cerca de uns 35 minutos lá dentro. O rapaz vai e fala assim no microfone, porque lá todo passo fala no microfone. Por exemplo, alguém mandou um correio elegante pra alguém, fala no microfone. Fulano mandou prender ciclano, fala no microfone, pra todo mundo ficar ciente. E aí o rapaz vai e fala assim no microfone, dona Selma, o senhor Osmar pagou a fiança da senhora. E eu fiquei lá esperando, né? Falei, mas esse homem nem saiu daqui de perto. De repente, me encosta uma mulher. E aí, os meninos, policial que tava lá na porta, me libera e fala assim, foi a dona Ana que mandou soltar a senhora. E me mostrou a mulher, né? E eu falei, mas quem que é ela? Não conheço. Dona Ana é a esposa do seu Osmar. Gente, a minha alma saiu do corpo e voltou. Falei, mas como assim? Esse homem tá me perseguindo a noite toda, a festa toda. Esse homem tá aqui, mandou me prender na cadeia do amor. E agora a mulher dele vem cá e me solta. Falei, gente, essa mulher só pode estar armando, ela vai me bater. Isso tudo em questão de 1 minuto na minha cabeça. Ela de frente pra mim, eu pálida, sem saber o que fazer, o que falar.
E aí, de repente, vem a minha filha, os amigos da minha filha, o rapaz com o microfone para poder ver a minha reação e todo mundo começa a rir. E eu fiquei com a cara de tacho, olhando para todo mundo, sem entender o que estava acontecendo. E nisso começou a juntar um monte de gente, todo mundo olhando para mim. Aí você imagina a situação, uma pessoa que não gosta nem de socializar, de tanto que tem vergonha, ser o centro das atenções. Tinha hora, sério, que eu sentia tontura, que eu pensava assim, eu vou cair aqui. E aí eu sem entender nada, o rapaz do microfone vai e fala assim, Dona Selma, qual que é a sensação de ser a vítima do ano? E eu, como assim? Ele é. Esse ano a senhora foi a vítima da festa junina. Gente, todo mundo rindo e eu sem entender nada, sabe? E aí esse homem veio pedir desculpa, falou que era uma brincadeira, a esposa dele também, minha filha ficou rindo, os amigos dela rindo. E aí eu fui esperando aquele povo dispersar, aquele povo voltar pra festa e me esquecer. E aí quando eu parei de ser o centro das atenções, eu dei um jeito e saí a francesa e vim embora, porque eu não tava me aguentando de raiva e de vergonha. Quando a minha filha chegou aqui, ela viu que eu tava muito estressada, ela falou assim pra mim, para mãe, foi só uma brincadeira. É porque todo ano tem uma vítima assim. E esse ano eu mandei o nome da senhora porque a senhora é muito vergonhosa, muito travada, pra senhora se soltar um pouco mais. Falei assim, você mandou o meu nome pra eu ser humilhada, pra eu servir de palhaça, de chacota no meio de todo mundo, pra eu deixar de ser tímida. Eu acho que é uma coisa meio controversa, né? Falei, Gabriela, daqui pra frente eu não saio com você nem ali na esquina pra poder comprar um pão. Gente, eu não saio não, viu? Que raiva!